Celestial, no poderoso nome de Jesus, nós entregamos essa reunião em tuas mãos. Damos liberdade ao teu Espírito. Tu és bem-vindo a este lugar. Nós damos liberdade do Senhor operar nessa noite. Pedimos que o Senhor se mova sobre a tua palavra, mostrando-te vivo. E no nome que é sobre todo nome, eu trago cativo todo demônio do inferno, todo espírito que quer roubar a palavra de Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22, do versículo 22. Nós iremos fazer uma leitura rápida. Iremos ver o que Deus tem para nós nessa noite. Algo simples da palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, versículo 17, que fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então ouça a palavra de Deus nessa noite. Abra o seu coração para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Esse é o segredo da palavra de Deus, ter livre curso em você, operar em você, é ouvir a palavra de Deus. Mateus capítulo 14, verso 22, diz assim: E logo ordenou que Jesus e os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé. Digam comigo: homem de pouca fé. Por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Amém? Só até o 32. A Bíblia nos narra uma história do Senhor Jesus Cristo. Despedindo a multidão, ele manda que seus discípulos entrem em um barco. E os discípulos vão e Jesus sobe para um monte orar. A Bíblia diz que no cair da tarde, Jesus subiu ao monte para orar. Isso diz às 6 horas da tarde. E Jesus sobe ao monte no cair da tarde, às 6 horas da tarde. A quarta vigília da noite para o judeu é das 3 às 6 da manhã. Jesus fica em oração em torno de 10 horas, em comunhão com Deus. Quando Jesus desce do monte, os seus discípulos já estavam em alto mar. Isso é narrado também no Evangelho de João, a partir do capítulo 6, aonde ele diz, em João 6, versículo 25, que eles tinham remado em torno de 25 a 30 estádios, que dá mais ou menos 5 quilômetros. Jesus não andou sobre as águas 100 metros, 200 metros, ele andou 5 quilômetros sobre as águas. Ele desce do monte e fala: eles não estão aqui, não, onde está meu jet ski? Ele não disse isso. Ele tinha fé para andar sobre as águas, e ele sobe nas águas, como eu estou aqui agora, não tem nada embaixo dos seus pés a não ser águas, e ele começa a andar sobre as águas, em alto mar, 5 quilômetros mar adentro. Em alto mar está Jesus andando sobre as águas, quando os seus discípulos olham
entre as 3 ou as 6 horas da manhã, na quarta vigília da noite, e diz: há um fantasma vindo aí, porque nenhum homem, ninguém pode andar, estar nesse lugar aqui a não ser um fantasma. E todos se apavoram, todos ficam com medo. Era um costume dos judeus e dos pescadores afirmarem que apareciam fantasmas em alto mar, histórias. E lá estão eles com medo do fantasma, quando o Senhor Jesus diz: não tenha medo, sou eu. E Pedro diz: se és tu, ele faz uma prova, ele se atira à frente e diz: se és tu, manda eu ir contigo. E Jesus diz: vem, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar sobre o que Pedro anda? Não. Pedro não andou sobre as águas. Pedro não anda sobre as águas. Pedro andou sobre a palavra de Deus. Ele disse: vem. E sobre esse vem, Pedro põe o pé em uma água, sim, mas ele tinha uma ordem, ele tinha uma palavra de comando, ele tem um vem de Jesus. Sem o vem, ele não coloca o pé nas águas. Vem, Pedro. Ele diz: opa, sobre esse vem eu vou. E ele põe a sua vida, ele põe os seus pés não sobre as águas, ele põe os seus pés sobre a palavra de Jesus. Vem! É sobre isso que você tem que pôr a sua vida, sobre o que Deus diz de você. Há pessoas que se vê fraco, há pessoas que se olham diante de uma situação, diante de uma circunstância, diante de um demônio, e ele se acha fraco. Mas o que a Bíblia diz disso? A Bíblia diz em 1 de João, capítulo 4, versículo 4, na parte B do versículo: maior é o que está em vós do que aquele que está no mundo. Isso é andar sobre a palavra. Pedro não andou sobre as águas, ele anda sobre uma ordem, ele anda sobre a palavra de Jesus, não sobre as águas. Sobre o que você está andando? Sobre um veredito que deram para a sua vida? Há pessoas que andam pelo que os outros acham dele. Sobre o que você tem andado? Sobre o que Deus diz a seu respeito? Deus diz que Ele está com você todos os dias, mesmo quando você acha que está sozinho. Você agora aí, onde você está, pode estar achando que você está sozinho. Você pode estar achando que você está cercado. Você pode estar achando que não há mais jeito para você, que não há mais solução para você. Mas o que Deus diz a seu respeito? O que Ele diz para você? Sobre o que você está andando? Sobre a palavra dEle? Porque é sobre isso que nós temos que andar. Há pessoas que dizem que vão morrer porque recebeu um veredito médico. Recebeu uma sentença médica: você tem tanto tempo de vida. E você diz: eu vou morrer. O médico disse que eu vou morrer. O médico disse que eu vou morrer. Mas o que Deus diz ao seu respeito? A Bíblia diz em Isaías 53, 4 e 5, em Mateus 8, 17, a Bíblia diz em 1 de Pedro 2, 24, a mesma coisa: pelas suas pisaduras fomos sarados. Por que você não anda sobre isso? Por que você não anda sobre a palavra de Deus? Há pais desesperados aqui nessa noite, vendo um filho se perder no crack, na droga. Mas o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que a semente do justo não perecerá. A Bíblia diz em Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus e será salvo tu. Então por que você não crê nisso e começa a andar sobre isso? Já começa a louvar a Deus, já começa a agradecer a Deus. Não podemos dar lugar à tristeza dentro de nós. Eu não estou dizendo que o cristão não pode passar por tribulações ou não ter momentos a qual ele vai se entristecer. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós podemos olhar para a palavra de Deus e essa palavra irá levantar você, que você pode a partir de hoje começar a andar sobre a palavra de Deus. Foi isso que Pedro fez. Ele andou sobre a palavra de Deus, não sobre as águas. Você tem andado sobre a palavra? Tudo que pedirdes em meu nome eu farei. Pai, eu lhe peço agora, em nome de Jesus. A situação piorou. Mas eu orei, não funcionou.
A Bíblia diz, em Salmo 37, verso 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Quem já entregou o seu caminho ao Senhor? Agora, quem confia nele? Porque se você entregou uma situação na mão de Deus e a situação piorou, mas piorou, eu confio nele, eu entreguei, ele disse que ele vai fazer. Isso é andar sobre a palavra de Deus. Isso é andar sobre a palavra de Deus. É não olhar para a circunstância, é não olhar para um problema. Eu tive uma experiência de andar sobre a palavra de Deus. Eu tive 2 tumores. Eu tive um tumor embaixo, bem situado, bem aqui, e outro na boca do estômago. Comecei com uma falta de ar terrível, de uma hora para outra. E a minha mulher: o que você tem? Sei, estou bem, devo estar cansado. E esse cansaço não sumia. Comecei a perder a força do corpo. E eu fiz todos os exames em determinado hospital, tenho isso guardado ainda em casa. Foi diagnosticado um tumor. O médico que me fez isso disse: olha, isso não é nada, isso é lipoma, você engordou muito. Falei: engordei. Depois que eu casei, engordei muito, engordei 22 quilos. Eu pesava 53 quilos, era um fio de linha, bem magrinho. Casamento é bom, né? Aleluia. E aqueles que estão querendo casar, e nós falamos assim: Jesus Cristo está voltando. Ele diz: espera só um pouquinho, eu quero casar primeiro. E ele me mandou fazer, ele disse: olha, vai fazer uma ultrassom, apenas para desencargo de consciência, mas isso é lipoma. E o médico que me fez a ultrassom disse: troque de médico, esse lugar não existe lipoma. Lipoma só pode estar em algum lugar que tem gordura. Não há gordura aí. Você está com tumor. E quando eu fui ver o tumor, havia outro. 2 tumores. Eu tinha 31 anos de idade. Você tem 6 anos. Eu cheguei em casa, minha mulher disse: você não tem Deus? Vai crer em Deus. E eu tenho lá meu quartinho de oração. Todo dia eu entrava e dizia: Jesus, obrigado. Obrigado porque o Senhor tomou sobre si todas as minhas enfermidades. E por 6 meses eu não melhorei nada. Por 6 meses a falta de ar piorou. Por 6 meses à noite parecia que estava morrendo afogado. Foi marcado um exame, tive que fazer quimioterapia. O médico que me atendeu, glória a Deus por isso, ele tinha vitiligo. E ele começou a falar comigo tudo que eu deveria fazer, as reações que deveriam ter. E eu comecei a olhar na mão dele. Eu disse: doutor, com todo respeito, isso aí do senhor tem cura? Ele ficou sem graça. Quando eu entrei dentro de casa, eu disse: ele não consegue curar ele. Não estou falando mal da medicina. A medicina, nenhum médico irá dizer que ele tem poder curador. Nenhum homem tem poder para curar. A medicina, ela coloca os medicamentos que vão fazer com que o seu corpo reaja. Só há um que tem poder para curar, e o seu nome é Jesus. Só esse tem poder de curar. O diabo não tem poder de curar. Não, o diabo cura. Não, eu vou lhe dizer nessa noite como são feitos todos os milagres que não são feitos em nome do Senhor Jesus. Sabe como são feitos? Um espírito de cegueira entra no olho de uma pessoa e ele a torna cega. E essa pessoa faz uma promessa, essa pessoa vai a um lugar para fazer uma cirurgia espiritual, e esse espírito de cegueira tira a mão dele. E a pessoa volta a enxergar. Foi curado? Não, ele nunca foi cego, é um espírito de cegueira. Ele entra no ouvido, ele entra no sangue, no câncer, na AIDS. É um espírito que dá vida a um germe. Você, quando o teu espírito sair do teu corpo, você morre. Quando esse espírito é expulso dessa doença, que ele dá vida a esse germe, essa doença começa a morrer. Como que a quimioterapia pode acabar com um homem de 2,10 metros e 130 quilos, mas não acaba com um germe que só pode ser visto com microscópio? Que câncer tão poderoso é esse? É um demônio. É um demônio que dá vida ao câncer. Essa é a verdade.
Se expulsarmos os demônios, veremos mais cura. Espíritos que dão vida a enfermidades. E eu olhei para a mão daquele homem e disse: ele não pode ajudar muito a ele, também não vai poder me ajudar, mas eu sei quem pode me ajudar. E durante 6 meses eu fiquei dentro daquele quarto louvando a Deus. Obrigado, obrigado porque eu estou curado pelas suas pisaduras. Obrigado porque o Senhor tomou sobre si as minhas enfermidades. Eu não tomei o medicamento, eu não procurei mais o médico, e por 6 meses eu fiquei ali dentro. Obrigado. Por que demorou 6 meses eu não sei, mas depois de 6 meses, um dia após estar na presença de Deus, quando eu fui procurar, não havia mais tumor algum, estava completamente curado. Isso faz 6 anos e eu estou completamente curado para a glória de Deus. Eu resolvi andar sobre a palavra. Você pode resolver nessa noite andar sobre a palavra. Você pode resolver nessa noite parar de andar sobre o que falam para você. Sabe por quê? Porque Pedro, ele começa a andar sobre a palavra de Deus, sobre as águas. Ele começa a andar sobre a circunstância, e o vento faz. Ele tira os olhos de Jesus. Espera um pouquinho aí, Jesus. Agora, quem é Jesus? Jesus é a palavra de Deus. Pedro tirou os olhos do Senhor Jesus Cristo e colocou no vento. Alto mar tem ondas de 7 metros de altura. Vocês sabiam disso? Alto mar tem onda de 7, 8, 9 metros de altura. Pedro olhou para a circunstância. Ele tirou os olhos ali na hora de Jesus Cristo. Ele não viu: eu já estou fazendo o impossível, eu estou andando sobre as águas. Ele tira os olhos do Senhor Jesus e ele coloca os olhos no vento, na circunstância, no que falaram para ele. É você após a oração, é você após de ter entrado em comunhão com Deus e ter tomado posse da sua bênção, ter pedido algo a Deus, e você sai para fora e o diabo lhe apresenta uma circunstância pior. E o diabo prepara pessoas para dizer para você: não aconteceu. O diabo prepara pessoas para você, para lhe dizer: olha aí, olha a circunstância, você não vê que é impossível. Para tirar os teus olhos da promessa que ele fez, para tirar os teus olhos de sobre a palavra de Deus. Você tem uma escolha nessa noite: ou andar sobre a palavra, ou olhar para o vento, olhar para as circunstâncias, olhar para o que está lhe acontecendo, olhar pelas vozes do mundo. Que voz você está ouvindo? A voz do governo? A voz dos seus amigos? A voz do diabo? Ou a voz de Jesus? Que voz você está ouvindo? Você está andando sobre o quê? Sobre o vem de Jesus, sobre o assim diz o Senhor. Israel encontrou uma guerra forte. E Senaqueribe, o rei, manda avisar Ezequias: vai morrer todo Israel, e você é louco, porque outras nações falaram que iriam vencer de nós e morreram. Você vai morrer também. E ele vai consultar o Senhor, e ele diz: olha, com você está a força da carne, mas comigo está o Senhor dos exércitos. Onde você está pondo os seus olhos? No que você está crendo? No que você está vendo? Você faz a oração, mas após a oração, a coisa piora. Não, pastor, não é bem assim. Que isso, presbítero, não é assim. Não, nós temos que ver. Deus mudou. Deus mudou. Mas tratamos como se ele mudasse. Como se ele tivesse mudado. Porque se ele é o mesmo, ele dá respaldo sobre a sua palavra. Diga assim nessa noite. Vira para a pessoa que está do seu lado. Diga assim: Deus vira o mundo de cabeça para baixo e pelo avesso, mas nunca permitirá que uma de suas palavras caia por terra. Você pode andar sobre a palavra de Deus. Você pode sair da situação que você está pelo poder da palavra de Deus, de andar sobre ela. Você pode sair dessa situação jogando fora nessa noite os seus sentimentos.
Caso resolvido. Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé, estava pregando em um lugar e havia um homem com câncer. Ele disse: traga esse homem aqui. E ele deu um murro no homem. E o homem caiu morto. E todo mundo disse: você o matou. Eu disse: matei quem? Ele está curado. E continuou pregando, como se nada houvesse acontecido. Daqui a pouco aquele homem levantou e todo mundo deu glória a Deus e ele continuou normal. E um homem de Deus chamado Lester Sumrall o chamou e disse: o senhor não houve reação nenhuma, nem quando o homem caiu morto, nem quando ele se levantou. Ele disse: por quê? Quando eu dei um murro nele, eu dei pelo poder do Espírito Santo, ele já estava curado. Se ele morreu, tinha que voltar. Porque eu ia fazer alvoroço quando ele ressuscitou, se eu já cria que quando ele levou o murro ele estava curado. Isso é fé. Nós vamos falar agora sobre 3 níveis de fé. Às vezes a pessoa fica numa igreja 20, 30 anos e diz: eu tenho uma grande fé, eu estou passando uma tribulação terrível. Se eu não tivesse uma fé tremenda, eu não passaria por essa grande tribulação. Eu tenho fé. A Bíblia diz que você realmente tem uma fé que foi dada a você. Mas qual é o tamanho da sua fé? Jesus nos mostrou graus de fé. E nós iremos ver nessa noite. A Bíblia diz, em João capítulo 20, versículo 27, a partir do verso 21, João 20, 21, João capítulo 20, versículo 21 ao 27. Narra a história de Jesus ter se apresentado vivo aos seus discípulos, e Tomé não estava presente. O apóstolo Tomé, aquele que andou com o Senhor Jesus, aquele que viu Jesus ressuscitar a Lázaro, aquele que viu Jesus abrir os olhos de Bartimeu, aquele que viu Jesus curar a mulher do fluxo de sangue, aquele que viu Jesus multiplicar os pães, que viu Jesus andar sobre as águas, o apóstolo Tomé, um dos 12, disse: se eu não colocar as minhas mãos nas suas chagas, na mão dele, se eu não o tocar, de forma alguma eu irei crer. A Bíblia diz que 7 dias após, Jesus entra dentro da casa onde eles estavam e diz: Tomé, em João capítulo 20, versículo 27, toque as minhas mãos, veja, sou eu, pois o Espírito não tem carne. Veja, sou eu ressuscitado. Tomé, seja crente, não incrédulo. O que é incrédulo? Fé zero. Ele não tinha fé nenhuma. E ele era um apóstolo. Tomé era um apóstolo e não tinha fé nenhuma. Foi Jesus que disse, não foi eu. Está na Bíblia. Ele não tinha fé nenhuma. Fé zero. Então, como que é a fé zero? Eu tenho que ver para crer. Eu tenho que tocar. Eu tenho que sentir. Se a minha perna não estiver sentindo a minha perna, ela não foi curada. Eu ainda estou me sentindo mal. Mas a Bíblia diz que você já foi curada 2000 anos atrás pelas pisaduras de Jesus. Se isso não sair do meu caminho, eu não creio que Deus está operando. Isso aqui tem que sair do meu caminho. Isso aqui vai melhorar. Quando melhorar, Deus está agindo. Mas Jesus disse que isso é incredulidade. Jesus disse que isso é fé zero. Segundo grau de fé, nós acabamos de ver, é Pedro. Pedro está andando sobre a palavra de Deus, sobre as águas. Ele está andando sobre as águas e o vento. Situação piorou. Por que esse vento veio, hein? Da onde veio esse vento, hein? O que é esse vento? Ele olhou para a situação. E Jesus disse: homem de pequena fé pequena. Tira os olhos da palavra e põe os olhos na circunstância. Há pessoas que fazem uma oração: meu Deus, salva o meu filho agora. Eu quebro o poder do diabo agora em nome de Jesus sobre o meu filho. Em nome de Jesus. Ele vai ser salvo agora. Ele está salvo pela fé. Eu te louvo que o meu filho está salvo. 2 dias depois, o filho chegava às 10 horas da noite, agora está chegando à meia-noite. Oh Deus, salva meu filho. Isso é fé pequena. Mas estamos na igreja e falamos que temos grande fé. Fé que olha para a circunstância
e tira os olhos da palavra de Deus. Fé que olha para o vento, fé que olha para o que estão falando para você. Essa fé é pequena. E há pessoas que se gabam e dizem: eu tenho grande fé. Mas o problema faz: que vento é esse? Que isso, Jesus? E joga fora a palavra. O que está escrito aqui? Ele não olha para o que está escrito. 2 apóstolos, um com fé 0, não tinha fé nenhuma, e outro com fé pequena. A Bíblia narra, em Mateus capítulo 8, a partir do verso 10, um homem de grande fé. Um centurião tem um criado que ele ama demais, tem um servo que ele ama, e esse está doente, e ele procura Jesus, que ele está quase à morte, e ele chega a Jesus e diz: Jesus, o meu criado está terrivelmente doente, venha dar miseravelmente doente. Jesus disse: eu vou lhe dar saúde. E o centurião diz: não precisa, eu sou um homem de autoridade como o Senhor. Eu sei a autoridade que o Senhor tem. Eu sou um centurião, eu mando em 100 homens. Eu tenho 100 homens sobre o meu comando, que eu falo: senta, ele senta. Fica em pé 24 horas, ele vai ficar em pé 24 horas, porque eu sou um homem de autoridade. Eu reconheço que o Senhor é autoridade sobre a doença. Eu reconheço que o Senhor é autoridade sobre os demônios. E eu lhe digo: me dê uma palavra que a doença vai ter que obedecer. Me dê uma palavra que os demônios terão que obedecer. Me dá uma palavra e o meu criado será curado. E Jesus disse: nem em Israel eu vi uma fé como esse romano tem. Fé na palavra. Grande fé. Não era crente, era um romano. Os 2 apóstolos, fé pequena, fé 0. O centurião romano, foi Jesus que disse: grande fé. Ele olhou para a palavra de Deus. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? É fé 0? Como você vai receber com fé 0? Eu preciso ver. Deixa eu ver, ele parou de fumar maconha? Não, está fumando mais. Então Deus vai ter que operar. Eu tenho fé. Qual nível? Agora deixa eu lhe dizer algo. Por que Deus nos responsabiliza por fé? Você sabia disso? Há pessoas que oram: Deus, me dê fé. A Bíblia não dá respaldo para isso. A Bíblia diz que fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É obrigação sua de adquirir fé. Deus lhe deu condições de você receber fé. Deus lhe deu condições de você se encher de fé. É a palavra. É a palavra. É por aqui que a fé vem. Por ouvir esta palavra, por ler sobre ela, por examinar ela. É aqui que a fé vem. Fé vem por ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 6: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ele dá presente a quem busca Ele. Agora, por que fé é tão importante? Por que Deus valoriza tanto a fé ao ponto de agradá-lo? Fé é para agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por que Deus se agrada tanto da fé? Eu vou lhe mostrar. Pense em um homem íntegro. O homem mais íntegro que o homem já viu, que o mundo já viu. Ele é um homem milionário. E este homem lhe chama para trabalhar para ele. Ele é um homem íntegro. Ele tem um nome a zelar há mais de 50 anos. Preste muita atenção. E ele diz: olha, saia do teu trabalho. Só que você tem 20 anos na empresa onde você trabalha. Saia do teu trabalho e eu vou lhe pagar 20 mil reais para você trabalhar na minha empresa. E como você vai trabalhar?
Você vai ficar sentado em uma escrivaninha, em uma mesa, com uma lista na mão e com as chaves dos toaletes. E cada pessoa que for ao toalete, você vai pegar o horário dessa pessoa, o nome dessa pessoa, o horário que ela foi, o departamento que ela trabalha. Esse é o seu trabalho. E eu vou lhe dar 20 mil reais por mês. Esse homem é íntegro. É o homem mais íntegro do mundo. Ele tem um nome a zelar no mundo há mais de 50 anos. Ele é conhecido no mundo todo há mais de 50 anos. Nós estamos fazendo aqui uma parábola, uma analogia para que você tenha consciência, porque Deus valoriza a fé. Você pode ter 20 anos numa empresa, a não ser se você ganhar mais de 20 mil. Mas se você ganhar menos que isso, você vai lá e vai dizer, eu vou pegar esse trabalho, serão quase 300 mil reais ao ano. Um homem de palavra. E no momento em que você recebeu a proposta e aceitou, você sai de lá alegre. Você sai de lá feliz. Você vai vir na igreja dar testemunho, aleluia! Eu não sei se você vai voltar na igreja depois que você estiver trabalhando. Se você não vai sair da igreja. Glória a Deus que não tem ninguém assim. Mas já vi em muitos lugares a pessoa ser abençoada e dizer, amém, Jesus. Assim, glória a Deus, não há ninguém aqui assim, amém?